Se você em algum momento já se perguntou como os Simpsons conseguem prever o futuro ano após ano, você não está sozinho. Muitas pessoas realmente acreditam que os criadores de Os Simpsons são uma espécie de viajantes do tempo ou videntes. Mas na realidade, essa história é muito mais complicada do que isso. E nesse vídeo eu vou te contar exatamente como os Simpsons conseguem prever o futuro. E eu já adianto que não é magia e nem uma máquina do tempo. Simplesmente os roteiristas de Os Simpsons sabem o que vai acontecer porque conhecem os planos para o futuro, e não porque eles conseguem vê-los. O programa de TV Os Simpsons tornou-se notório não apenas por ser a sitcom de maior duração da TV, mas também por aparentemente prever o futuro em seus episódios. De alguma forma, os Simpsons conseguiram prever vários eventos futuros através das histórias de seus episódios. Isso quase que se tornou uma espécie de tradição entre muitas pessoas que recorrem aos Simpsons para ver o que eles planejam para o futuro. Será que eles têm planos para 2025? Bom, Os Simpsons foi criado pelo cartunista Matt Groening, que revelou secretamente várias vezes ao longo do programa que é membro da sociedade secreta de elite mais famosa do mundo, os maçons. A maçonaria é uma das sociedades secretas mais poderosas, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Eles desempenharam um papel crucial no desenvolvimento dos Estados Unidos e muitos presidentes do país foram maçons bem conhecidos, enquanto outros preferiram manter os seus laços maçônicos em segredo. E de fato, o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, era membro dos maçons, assim como muitos dos criadores da Declaração da Independência dos Estados Unidos. A América é um país maçônico. E a razão de ser chamada a Terra dos Livres é porque esse é um termo maçônico, que é a Terra dos Maçons livres e aceitos. O principal objetivo dos maçons é estabelecer uma nova ordem mundial maçônica, algo que eles vêm implementando há séculos. E isso não é uma teoria da conspiração, é um fato. Os maçons têm usado várias ferramentas para criar essa nova ordem mundial e preparar o mundo para sua chegada. Eles fazem isso de muitas maneiras diferentes, sendo uma das mais eficazes a indústria de Hollywood. E quando eu me refiro aos maçons, eu não estou me referindo a comunidades maçônicas comuns que frequentemente vemos na nossa cidade ou no nosso estado. Aqui eu estou falando de gente muito poderosa que definitivamente determina cada acontecimento importante no mundo. Assim, quando Matt Groening e sua equipe de roteiristas parecem prever o futuro, não é uma previsão, é uma profecia maçônica. Eles estão apenas mostrando os planos que pretendem realizar em um futuro próximo. Como eu mencionei anteriormente, Matt Groening nunca fez muita questão de esconder que é membro dos maçons. Ele não só usou poses secretas maçônicas, como usou simbolismos como o olho e tudo vê. E literalmente confessou isso através do próprio programa Os Simpsons. E aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês. Em um dos episódios mais antigos ambientados em Springfield, mostram o Sr. Burns conversando com Smithers sobre germes. E quando a câmera dá um zoom no rosto de Smithers, os germes literalmente começam a falar. Os maçons controlam o país. What do you mean, sir? E quando eles perguntam o que eles querem dizer com isso, eles simplesmente continuam repetindo: os maçons controlam o país. Não tem como ser mais direto do que isso. No episódio 12 da sexta temporada, chamado Homer the Great, mostra Homer falando com a sua família sobre entrar para os Stonecutters, que seria mais ou menos os cortadores de pedra, de rocha, que são uma representação dos maçons. Homer fala sobre querer se juntar a esses Stonecutters, quando seu pai lhe diz que ele já é um Stonecutter, e até menciona que é um membro dos maçons. I'm a member! What don't they do? Oh, so many things they never stop. They're my stars. You don't know what they do there, do you? Not a self. I'm a stonecutter. Stonecutters, Grandpa? Oh, sure. Let's see. I'm an elk, a mason. Here it is. The stonecutters. Oh, this is it. My ticket in. You have to let me join. Bom, como você viu por si mesmo, os Simpsons confessaram abertamente sua conexão maçônica.
Agora, como é possível ver aí claramente, essa organização Stonecutters é uma paródia evidente da verdadeira organização maçônica. Eles mostram Homer entrando na sede dos Stonecutters, também conhecida como a sede maçônica, dentro da sede principal. Então eles mostram o simbolismo do olho que tudo vê e do esquadro e compasso, que são ambos símbolos bem proeminentes dos maçons. Eles também mostraram Homer sendo iniciado nessa organização por meio de um ritual, de trote e de códigos. Então o episódio é claramente sobre Homer entrar para os maçons. E o mais interessante sobre isso é o fato de que o personagem de Homer é baseado no próprio pai de Matt Groening. O que significa que Matt estava nos dizendo que seu pai era um maçom, assim como ele. Os Simpsons não estão prevendo o futuro, eles estão nos contando os planos que eles têm, que a elite tem para o futuro. E como nós podemos ver, eles são sempre muito bem sucedidos com esses planos. E agora que já deixamos claro que os Simpsons não preveem o futuro coisa nenhuma, mas eles conhecem os planos para o futuro, então vamos ver o que o programa está nos dizendo que pode ser planejado aí, que poderá acontecer em 2025. Primeiro, vamos falar da estranha névoa que tem surgido ao redor do mundo. Os Estados Unidos estão reportando em várias regiões, vários estados, que uma névoa densa, sem aparentemente nenhuma conexão com o clima, tem preocupado muitas pessoas que vieram às redes sociais falar sobre isso. Esse evento da névoa densa também aconteceu aqui no estado que eu moro. E alguns dias atrás, várias pessoas na internet começaram a reportar que elas pegaram um resfriado depois que entraram em contato com essa névoa densa. Claro que não tem como comprovar que foi a névoa que deu o resfriado, causou a gripe nessas pessoas. Mas é um fato de que várias delas ficaram resfriadas depois de ter contato com a névoa. E o interessante sobre isso é que aparentemente essa névoa misteriosa já havia acontecido alguns anos atrás, mas antes disso ela tinha sido prevista pelos Simpsons. No 6º episódio da 6ª temporada do programa, tem uma cena no episódio onde o Homer acorda com um pesadelo, quando do nada uma névoa espessa e causadora de doenças entra pela janela do quarto dele e vira a família Simpson do avesso. Como você viu no episódio, essa névoa espessa e misteriosa entra pela janela causando uma doença e virando a família do avesso. E olhando para isso hoje, é interessante pensar que tantas pessoas têm falado sobre uma névoa misteriosa que causa doenças nas pessoas. E claro que ninguém sabe exatamente do que se trata. E a Times publicou um artigo falando sobre como essa névoa misteriosa está se espalhando pelo mundo, levando a sérias preocupações sobre a saúde das pessoas. Muitas dessas pessoas relataram que viram essa névoa densa e misteriosa antes de sentir um forte odor químico, que, como mencionado, as deixaram doentes logo em seguida. E desde que as luzes dos misteriosos drones pararam de aparecer no céu, as pessoas começaram a ver essa névoa em suas casas por todo o país, literalmente de todos os cantos da América. E algumas pessoas relataram que quando entraram em contato com a névoa, sentiram uma espécie de partículas ali estranhamente grandes dentro dessa névoa. Em praticamente todo o país, as pessoas estão relatando a mesma névoa espessa com partículas e odor. Tem um vídeo na internet de uma pessoa da Flórida que gravou essa névoa às 6h30 da manhã. Então, literalmente, eles não sabem do que se trata. Essa pessoa disse que essa névoa está em todo lugar e não é apenas névoa. Como eu mencionei, é como se alguém estivesse borrifando algo estranho. Em seguida, a pessoa diz que sua garganta começou a doer depois que essa névoa apareceu, e que parecia que eles estavam em um filme de ficção científica onde o ar não é mais seguro. E até agora ninguém foi capaz de dizer exatamente o que é essa névoa ou por que as pessoas conseguem vê-la em todo o país. Alguns estados chegaram até a emitir um alerta de névoa, mas sem respostas vindas do governo. Algumas pessoas online começaram a especular que poderia ser o governo, e seria exatamente por isso que eles não estão falando sobre o assunto. E honestamente eu não sei o que está causando essa névoa, mas eu acredito que tem algo estranho aí, especialmente porque os Simpsons mostraram. Então, podemos dizer que é um plano para o futuro? Não sei. E coincidentemente, um dos primeiros estados que começou a reportar sobre essa névoa é Nova Jersey, que aparentemente foi o primeiro estado onde aqueles drones misteriosos apareceram.
Coincidência? Então, antes o que era considerado só uma curiosidade, até motivo de piada, agora está levando preocupação para as pessoas, e até mesmo para os oficiais federais. E o mais interessante é que parece que os Simpsons podem ter previsto isso também. Em um episódio de 2006, que é o 5º episódio da 18ª temporada, o Homer percebe um drone fora da sua janela que está o espionando. E o que ele acha ser um helicóptero militar. O drone então começa a perseguir o Homer e os outros residentes de Springfield. E como você viu, o Homer alegou que o exército estava o procurando em um helicóptero que estava à distância, mas acabou sendo um drone. E isso parece muito semelhante ao que tem acontecido desde novembro do ano passado e que continua nesse novo ano. E assim como Homer afirmou no episódio, eu acredito também que esses drones estão conectados ao governo. O governo disse às pessoas para não se preocuparem com os drones, mas ao mesmo tempo não diz de onde vem nem por que eles estavam voando ali sobre propriedades privadas. Pode sim ser que esses drones estejam fazendo parte de alguma operação militar ultra secreta, por isso que eles não querem falar muito a respeito. E eu li em alguns sites de notícias que esses drones estavam procurando por materiais radioativos que poderiam ter desaparecido aí durante um transporte em 2 de dezembro. Mas eu não sei se isso é verdade, porque os avistamentos desses drones começaram quase 2 semanas antes de 2 de dezembro, no meio de novembro. Então, é pouco provável que esses drones estejam procurando por materiais radioativos, porque isso parece ser apenas uma maneira aí de encobrir o que eles realmente estão fazendo. O governo tem essas narrativas. Agora, que é estranho esses misteriosos avistamentos aí de drones vistos pouco antes dessa névoa misteriosa aparecer, isso é estranho sim. Parece quase que pode haver uma conexão entre esses dois, vocês não acham? E considerando que os Simpsons conseguiram prever ambos esses incidentes, eu não ficaria muito surpresa se tudo isso fosse planejado. Agora, outra previsão que os Simpsons parece ter feito corretamente para 2025 foi a ascensão dos robôs do Elon Musk, os robôs humanoides de inteligência artificial. O Elon Musk anunciou seus robôs no final do ano passado. Ele disse ao mundo, durante essa conferência tecnológica, que planeja vender esses robôs humanoides de inteligência artificial para as massas, e muito em breve. E embora o Elon Musk tenha afirmado que os consumidores poderiam esperar para comprar esses robôs da Tesla em 2026, agora eles já estão anunciando que esses robôs podem estar prontos em 2025. E se vocês não sabem do que eu tô falando, tem muitos vídeos circulando na internet sobre Elon Musk apresentando os robôs que ele está criando para servirem aí de uma espécie de doméstica para você. São robôs altamente inteligentes que podem aí assumir as responsabilidades domésticas para você, pode cuidar dos seus filhos, fazer compras, dirigir e tudo mais que você precisar. É simplesmente impressionante. Mas o mais impressionante é que se tudo que Elon Musk está dizendo é verdade, esses robôs vão ser capazes aí de substituir praticamente todas as tarefas que humanos atualmente são responsáveis por fazer. E com certeza muitos deles vão substituir a mão de obra humana, vão roubar muitos empregos aí da população. E só Deus sabe como isso pode acabar. Nós vimos esse tipo de situação em muitos filmes de ficção científica. Quem diria que tão cedo na nossa história isso começaria a se cumprir, não é mesmo? Agora, os Simpsons também podem ter previsto esses robôs humanoides. Em um episódio da 13ª temporada, aparecem vários robôs humanoides de inteligência artificial substituindo os empregos dos humanos e depois se voltando contra eles. Olha só. Esses robôs humanoides de inteligência artificial que apareceram nesse episódio parecem ser uma espécie de prenúncio dos robôs da Tesla, que estão aí para serem lançados esse ano. E honestamente nada mais me surpreende, eu acreditaria com certeza se você me dissesse que esses robôs da Tesla podem sim ter consequências terríveis no final. E se os Simpsons estão mostrando isso, pode ser que esse seja um plano para o futuro. E como eu mencionei anteriormente, nada que os Simpsons mostram ali nos episódios é prevendo o futuro. Na verdade, são planos, e eles estão trabalhando para cumprir esses planos. O que, por mais louco que seja imaginar, é a pura realidade. Deixem aí nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo mostrando todas as vezes que os Simpsons previram, entre muitas aspas, algum tipo de acontecimento e acabou acontecendo ao longo das décadas.
Também não esquece de já deixar o seu like nesse vídeo, por favor. Eu te peço para você se inscrever caso você não seja um inscrito. E te agradeço por você ter ficado até aqui. Eu te vejo nesse vídeo aqui e beijos no coração.